Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC e no episódio de hoje é dia 22 de abril de 2021 e falaremos rapidamente sobre PicPay, Discord nas negociações com Microsoft. A gente vai falar sobre alguns resultados, links, Heineken, Netflix, Philip Morris e Ericsson. Também vamos falar um pouco sobre captações e participações, Pet Love, Eleve e Deal. E, por fim, falar sobre retail, varejo de moda. Aqui a gente vai falar sobre Grupo Soma, aquisição da Único, dona da Imaginarium, pelas lojas americanas e também possíveis estratégias da Renner. E para falar sobre tudo isso, hoje tem bastante notícia, então fica atento até o final, que você vai ficar inteirado de todas as notícias do mercado, né? Pelo menos essas que a gente vai falar aqui. Acompanhe a gente e aqui comigo, claro, né, a companhia excelente de Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala aí, Má, tudo bem? Oi, Renato. Oi, Habib, tudo bem? Exato, hoje tem muita notícia, semana bem quente e os resultados dos trimestres começando, né? Então daqui para frente a gente vai falar muita coisa. Muito bom, e também para acompanhar a gente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato. Fala, Mayara, fala, Gustavo, fala, pessoal, tudo bem? Bom, queria mandar um abraço aí para a turma do GBP, que a gente está evoluindo bastante aí no conhecimento de valuation, falando bastante sobre risco, retorno, custo de capital, uma coisa bem interessante, o pessoal vem acompanhando muito bem. E queria convidá-los a participar das nossas turmas do Strategy in Finance. Você que é uma pessoa mais experiente de mercado, mais de 4, 5 anos, e queira ter todas as ferramentas de finanças, obviamente apresentadas de uma forma que todo mundo compreenda, né? Então a gente chama de finanças para não financistas, falando sobre valuation, etc. e tal, com uma comunicação clara, rápida e com bastante exercícios para a gente praticar. E todas as ferramentas de estratégia e marketing, entre no nosso site www.btcompany.com.br, busque pelo curso Strategy Finance. Inscrições abertas, a turma começa em julho deste ano. E vamos para cima. Excelente, né? Primeira aula do Strategy and Finance será no dia 19 de julho. As turmas são às segundas e quartas à noite e sábados quinzenalmente, tá? Então dá uma olhada no site, se o curso fizer sentido para você e muito possivelmente se você tem possibilidade, né, e funções de tomada de decisão, liderança de equipes, enfim, uma experiência e tem interesse em conhecer essas ferramentas de tomada de decisão, conheça o Strategy and Finance. Inscrições abertas, aproveite lá. Também peço para você seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, e também no YouTube, para você que está acompanhando a gente aí pelo podcast, pelo BTCcast, acompanha também lá no YouTube, a gente tem mais conteúdos por lá, tem Papos BTC vindo em breve também para você acompanhar. Bom, vamos começar então, pessoal, aqui, a gente está com bastante notícia, e teve uma, Renato, que saiu ontem, né? A gente está gravando no dia 22 mesmo, e saiu ontem, e a gente ainda não teve muito tempo de analisar, então fica a promessa aí, mas aqui falando sobre PicPay, né? Então já dá para ter algumas informações aqui. Eu peguei uma notícia do valor. PicPay protocola pedido para fazer IPO na Nasdaq. Então tem mais um IPO e um prospecto que a gente vai analisar no detalhe, hein? Sem dúvida, a gente precisa de um tempinho ali para dar uma lida, etc., para chegar com informações um pouco mais quentinhas para vocês, mas pediram para a gente pelo menos comentar isso e a gente vai comentar. Então, o PicPay, que é a famosa carteira digital que começou a crescer bastante nesses últimos anos, para se tornar uma das grandes fintechs aí no mercado brasileiro, veio crescendo bastante, tinha lá como sócio o Banco Original e a JF, do famoso Joesley, os irmãos Batistas, né? Então, você vê que o SG lá, o G, já tem uma coisa estranha ali, né? Mas tudo bem. Aí eles protocolaram, né, esse pedido de abertura de capital lá na Nasdaq, que a bolsa faz todo sentido, fintech, todo mundo entende bem como que funciona esse tipo de mercado, e divulgou alguns resultados preliminares, tá? O bom é que o PicPay é uma empresa SA, então a gente consegue ver o que ela divulgou aqui no Brasil. Então tem algumas distorções do que está saindo na imprensa do que eu vi, né, nos relatórios divulgados do PicPay para 2020. Então, por exemplo, ele aqui na notícia fala que eles tiveram uma receita total de 389 milhões. Legal. No relatório deles dá 394. Beleza, tá bem próximo aí, né?
Só que aqui no relatório da SEC está um prejuízo em 2020 de 803. No relatório que eles divulgaram aqui no Brasil, que foi auditado pela KPMG, o prejuízo no exercício foi de 275 milhões, né? Então foi bem menor do que o prejuízo que eles reportaram lá para a SEC. Aí tem uma coisa interessante, né? Qualquer coisa interessante. No próprio documento da SEC, eles colocaram assim, ó, a gente encontrou alguns probleminhas aqui na nossa divulgação e aqui a gente está corrigindo, né? Então a gente viu, né, que o resultado de 2019 e 2020 estava com problema, a gente achou problemas na área de TI, cálculo de lucro por ação e transações com partes relacionadas, que já dá medo, né? Porque a gente sabe quem são os controladores, né? Aí já tem aquele medinho. Aí eu fui e fiz o que ninguém faz geralmente, né? Que é ler o relatório da auditoria dos números lá do PicPay para 2020. Aí o que eu achei lá, né, no relatório da KPMG? Vou ler na íntegra, tá? Abre aspas. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar que esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido da auditoria. Galera, esse é o ponto, né, do ESG, do Gzinho lá, né? Então, assim, do governance, né? Então, vamos ver como que vai, né, andar essa abertura de capital. Quem lê, né, se os investidores tiverem um pouquinho de curiosidade para ler o relatório da auditoria e dar uma esmiuçada nos números, vai começar a ficar um pouco preocupado. Vamos ver como isso vai refletir aí no roadshow, né, e no valuation do negócio. Pois é, e a gente, claro, vai esperar esse eventual conserto aí para o prospecto, ver o que vai mudar, né? Se isso vai ser de fato corrigido, né? Ou retificado, para poder trazer para você na semana que vem com vários detalhes sobre o modelo de negócio, enfim, as linhas de receita, despesas, tal. A gente vai trazer isso para você. Então, na semana que vem, fica aqui o nosso compromisso. Mas Renato já viu algum pulo do gato ali importante para a gente fazer essa análise. Bom, vamos seguir aqui, curta também, sobre eu não vou dizer que é uma novela, é mais uma minissérie que a gente passou aqui no BTC Journal, que é a negociação da Microsoft com a Discord, né? Então, lá no começo, o Renato chegou a analisar uma possibilidade, né, de investimento nessa Discord, seguindo a linha de investimento que outras empresas fizeram também em aplicativos de comunicação. E aqui eu peguei uma notícia do Valor Econômico. Discord encerra negociações com a Microsoft sobre venda e pode realizar IPO. Você deu uma olhada aqui também. Então agora talvez a Discord vai tomar um outro caminho, é isso? Exato, né? Gostei da minissérie, né? Depois da Lynx, nada mais é uma novela, né? Só se a gente talvez considerar as aquisições do Magazine Luiza, que aí a gente fala que é uma novela sem fim, assim, né? Mas ótimo, né? Então, a Discord, que a gente já tinha falado antes, né? Aquele aplicativo de voz aqui, que permite voz também, né? Na verdade, estava lá em conversa com algumas empresas que se interessaram por eles, tá com um desempenho bem legal no mercado, né? E aí a Microsoft tinha começado a conversar com eles para talvez adquirir eles, né? Lembrando que eles começaram a ficar famosos com games, né? E é uma das áreas também da Microsoft. E aí fontes falaram que a partir de 10 bilhões de dólares seria essa aquisição. Bem, no fim, eles terminaram as conversas, não fizeram nenhum acordo, fontes ali a par do que estava acontecendo falaram que talvez eles possam até reatar essa conversa, mas agora a gente espera de duas uma, né? Ou realmente termine uma aquisição logo, né? Ou eles façam um IPO, dado, né, essa boa performance dele e vontade de ficar independente por agora. Pois é, e se realmente houver o prospecto do IPO, a gente traz para cá também, né, para finalizar essa minissérie de uma vez por todas, né? Porque agora eu fiquei curioso também para entender mais detalhes sobre a Discord. Muito bom, Má. Bom, seguindo, pessoal, agora vamos para a parte dos resultados aqui no BTC Journal. Então, algumas empresas passaram a divulgar os resultados trimestrais, outras passaram a divulgar o resultado do ano passado com um certo atraso, né? E a gente vai começar por aqui, então. Peguei uma notícia do Valor Econômico e o título é: perdas com a Lynx Pay não afetam o negócio com a Stone. Então, aqui a gente está falando de resultados, Renato. Então, teve aqui um probleminha, né? O que aconteceu com a Lynx e como estão os resultados da empresa? Legal. Bom,
a gente tinha anunciado aí que a Lynx tinha adiado a sua divulgação de resultados de 2020 porque ela tinha encontrado uma pequena inconsistência nos valores ali da unidade Lynx Pay. Eles encontraram e divulgaram isso para o mercado, não com muitos detalhes, mas pelo menos explicaram ali o que aconteceu. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que na Lynx Pay, eles viram que alguns clientes, né, eles não falaram se foram um, dois ou alguns, fizeram algumas transações que, a princípio, são operações fraudulentas. E aí isso daí teve que ter sido corrigido, obviamente, no resultado e trouxe uma perda aí de 40 milhões no trimestre, consequentemente, né, contaminando o resultado anual. Obviamente, 40 milhões para a Lynx, que tem uma receita líquida de 876 milhões, ele não conta muito, né? Mas isso daí é aquele ponto de atenção na parte de controles, né? Então, quando uma empresa ela sofre uma perda dessa em uma unidade só, os investidores começam a ficar um pouco preocupados. Mas, enfim, né? Aparentemente, isso não vai melar a transação com a Estônia. A Estônia está ciente desse problema e no relatório eles falaram que já corrigiram, né? Era um problema ali de segurança, muito na parte dos algoritmos ali de confiabilidade e cybersecurity, né? Para as transações em si. Bom, enfim, tá? Só fazendo um update, a receita final ali de 2020 da Lynx foi 876 contra 788, então foi um ano bom, um aumento de 11,2% na receita. Só que eles tiveram uns gastos extras, principalmente por causa da negociação com a Estônia, que aumentaram bastante o G&A da empresa, que fez ela ficar com um lucro operacional negativo, né? Foi de 81 positivo para menos 47 milhões, que consequentemente fez a empresa ter prejuízo. Então ela saiu de um lucro de 38 milhões em 2019 para um prejuízo de 80 milhões em 2020. Então, fora a perda extraordinária ali de 40 milhões, ainda teve 20 milhões ali de despesas adicionais com a negociação da Estônia. Aí tem plano de opções, que foi mais uns 10 milhões, enfim, tem bastante coisinha ali que prejudicou bastante o resultado da Lynx aí no ano de 2020. Mas como já está comprada lá pela Estônia mesmo, né? Acho que a galera já não está tão preocupada assim, né? Agora, problema da Estônia agora, não é mais problema meu. Pois é, agora a Estônia vai ter que lidar com isso também, mas é importante, né? A transparência, pelo menos, né? Porque erros podem acontecer, às vezes a gente topa com isso aqui nos resultados que a gente analisa, né? E a empresa deve, claro, estar ciente, mostrar isso ao mercado, né? Claro, talvez faltam algumas informações, alguns detalhes, mas passou, fez a lição de casa e agora a Estônia vai lidar com isso. Vamos acompanhar também. Bom, vamos seguir, pessoal, mudando um pouco de mercado. Aqui indo para o mercado que a Mayara gosta bastante, né? Não sei se o mercado ou os produtos, mas vamos lá. Valor econômico. Lucro da Heineken cresce 79% no primeiro trimestre. Vendas no Brasil caem. Mas vamos lá. Se eu não me engano, o resultado não saiu só o pré-release aí, mas eu acho que tem algumas coisas para a gente colocar aqui na pauta do Journal sobre a Heineken. Então vamos lá. Boa, Habib. Então, todo mundo sabe, eu adoro o mercado de bens de consumo, né? Mas essa notícia aqui eu vou fazer em homenagem à nossa ex-aluna Audrey, que é apaixonada pela marca Heineken. Então, fica um abraço aí, que também é nosso ouvinte frequente. Mas então, o resultado sai hoje, nessa quinta-feira, né? Mas eles já soltaram algumas informações a mercado, né? E já é interessante aqui, até porque a gente consegue ver algumas coisas de Brasil. Então, às vezes, a gente pega umas empresas globais, soltam resultado e falam de Américas ou América Latina e não toca muito no Brasil, mas aqui já é interessante para a gente ver um pouquinho de comportamento de consumidor, né? Mas, como um todo, né, a Heineken não teve crescimento nesse primeiro TRI, apesar de que a marca, né, a empresa não teve crescimento, mas a marca Heineken está crescendo 12% nas vendas globalmente. Quando a gente olha Américas, né, primeiro olhando para Brasil teve uma queda de vendas de mais ou menos 5%, eles não falaram exatamente quanto, mas eles falaram que aqui no Brasil eles estão produzindo a capacidade máxima. Por quê? As marcas premium e mainstream continuam crescendo double digits, né? Então, 10% ou mais ali. Inclusive, Heineken está crescendo quase 20%, né? Nesse TRI aqui teve esse crescimento gigantesco. E essas marcas, elas acabam tomando mais capacidade de produção que o normal. Então, mesmo o volume caindo, eles estão a capacidade máxima no Brasil. O que está caindo o volume no fim?
as marcas mais de valor, né? E os refrigerantes, que na verdade está caindo bastante o volume, mas também, como não é foco deles aqui, acho que eles também não estão achando muito ruim. Quando a gente olha México, Estados Unidos, Peru, Equador, Panamá, esses países tiveram resultados muito bons e acabaram compensando até um pouco para cima esse resultado de queda de volume de Brasil. Então, Américas, no fim, cresceu 0,8%. Meio que andou de lado ali, mas organicamente deu uma crescidinha. E aí, no fim, globalmente, eles tiveram um lucro de 168 milhões de euros, né? Lembrando que é uma companhia europeia, né? E esse lucro foi 79% acima do mesmo trimestre do ano passado, ou seja, sensacional, né? Então, o fato das marcas mais premium estarem crescendo ajuda o lucro. Até, né, não é só o Brasil que está vendo um crescimento de double digits de Heineken. Eles falaram que esse aumento de vendas foi observado em mais de 40 países. Então, está num ritmo legal. Mas, enfim, né, eles falaram que a pandemia como um todo não foi muito legal para eles, mas eles estão vendo uma melhora no segundo semestre desse ano, principalmente se a vacinação conseguir acelerar bastante como um todo no mundo, né? Mas eles também já preveem que esse ano eles vão ter um efeito negativo por causa do dólar, né, principalmente efeitos cambiais de outros países, e que o lucro deve ser mais ou menos 50 milhões de euros menor só por esse efeito de dólar. Mas vamos esperar, né? Espero que eles continuem com esse momento bom das cervejas, principalmente as marcas premium, né? Porque é uma empresa muito boa, muito inovadora também. Pois é, isso que você comentou é importante, né, Mal? O fato de aumentar o share das marcas premium costuma ter bons resultados na lucratividade, e a gente fala dessa tendência, né, há um bom tempo, já desde que a gente avaliou Ambev lá em 2018, o Renato vai lembrar, né, os resultados da Ambev e da AB InBev, né, em relação a esse foco estratégico. Bom, a Heineken segue também na mesma linha e é uma grande concorrente. Vamos analisar também e mais futuramente a gente traz resultados da principal concorrente aqui no Brasil. Vamos seguir também aqui dando mais uma mudada boa de setor, né? Vamos para a Netflix. Valor econômico. Lucro do Netflix cresce 141,2% no primeiro trimestre, para 1,71 bilhão de dólares. Renato, vamos lá, Netflix, a gente já falou bastante aqui, ela tem acertado aí as operações, reduzido a queima de caixa, até gerando caixa, né? Pois é. Isso daí é o que eu expliquei semana passada para as turmas do GBP. Assim, a ação quem acompanha a ação da Netflix caiu pra caramba, né? 10% de queda ali depois que eles divulgaram o resultado. E aí o que acontece? Por que uma empresa, quando divulga aumento de receita, uma lucratividade recorde, geração de caixa, o negócio cai, né? Aí vai muito da expectativa do mercado. O Netflix ele tinha divulgado alguns guidance de receita e de lucratividade que ele não conseguiu pegar no primeiro trimestre. Isso daí deu uma bela de uma punida aí no valor das ações do Netflix, mesmo com resultado excepcional. Então vamos lá, vamos pegar aqui o resultado. Eles tiveram uma receita no primeiro trimestre de 7,1 bilhão de dólares, com um crescimento aí ano contra ano de 24%, isso é ótimo, né, em termos de aumento de receita. E o lucro foi espetacular, o lucro foi de 1,7 bilhão, né, de dólares no trimestre, contra o mesmo lucro no primeiro trimestre do ano passado de 700. Então eles adicionaram 1 bilhão aí de lucro no trimestre contra trimestre. Perfeito. O que deu de problema? O que deu de problema foi a quantidade de usuários pagos adicionados no trimestre. Eles tinham colocado um guidance de 6 milhões. Então, eles iam conseguir adicionar 6 milhões de usuários pagos, que, infelizmente, eles ficaram bem abaixo. Foram só 4 milhões. E aí, quando você diminui a quantidade de usuários pagos, como a gente já viu, quem vai fazer o Strategy in Finance, primeira aula eu vou mostrar, né? Modelos de assinatura tem algumas variantes ali que tem um impacto maior ou menor dentro do resultado de médio e longo prazo, né? Quantidade de usuários pagos é um que é extremamente sensível para o valuation do negócio. E isso foi o que pegou. Como eles adicionaram menos usuários do que eles tinham colocado como target, isso daí pegou muito mal
o mercado, apesar de ter sido um resultado financeiro muito bom. E, né, mostra que na guerra aí dos streamings contra os grandes, começou a dar sinais aí que a coisa está começando a ficar feia pro lado do Netflix. Só para a gente fazer um update disso, que era o que a gente apostava também, lembra que a gente falava isso antes de começar, né, todo esse negócio de fica em casa, etc. A gente sabia que a guerra não ia ser fácil e agora voltou ao normal. Então, ó, eles estão com 208 milhões de usuários. Legal. A Amazon, semana retrasada, se eu não me engano, eles anunciaram que eles conseguiram atingir a marca de 200 milhões de usuários no Prime Video. Olha aí, ó, já está no cangote, né, em termos de usuários, no Netflix. O Disney Plus, que foi fundado, né, que lançou o negócio em novembro de 19, também atingiu a marca de 100 milhões de usuários, tendo operação em alguns países, hein? Não é worldwide, que nem a Amazon Prime, nem o Netflix. Então, em pouquíssimo tempo, eles já conseguiram chegar a 100 milhões de usuários. Olha que legal, tá? E tem o HBO Max, que está crescendo que nem um foguete, principalmente porque eles começaram a fazer a estratégia de lançamento dos títulos no cinema e na plataforma simultaneamente. Eu, inclusive, tive que assinar essa desgraça para ver o Godzilla versus o King Kong, né? Beleza? Aí eles falaram que eles conseguiram atingir a marca de 37, quase 40 milhões de usuários só nos Estados Unidos. Tudo bem que tem, né, umas gambiarras, né, que nem eu fiz, né? Mas assim, pô, 40 milhões. Eles lançaram esse negócio em maio do ano passado. Então, em maio do ano passado para agora, já tem 40 milhões de usuários. Então, a guerra de streaming está ficando pesada para o Netflix. Os concorrentes são gigantescos. Vamos ver como que a Netflix vai se posicionar aí. E os investidores estão começando a ficar com um pouco de medo aí do futuro do Netflix. Muito bom, né? Isso, inclusive, afeta a estratégia de precificação, que será abordado, né, com detalhes, a estratégia de precificação no nosso curso de pricing, que está em lista de espera, enfim, mas se você tiver interesse em conhecer, coloca lá, se inscreve, que eventualmente a gente vai conseguir abrir umas vagas adicionais. Mas, além disso, né, a gente tem toda a discussão sobre a estrutura de conteúdos próprios, né? Mas é interessante, o que eu gostei, Renato, é que aparentemente a Netflix atingiu uma sustentabilidade financeira com a produção de conteúdos próprios, que antes, né, ela não conseguia gerar caixa de jeito nenhum por causa do custo, né, dessa produção de conteúdo. Você lembra, né, que era uma queima de caixa desgraçada. Sim, inclusive o bom resultado do primeiro trimestre também foi justificado no relatório do Netflix por causa disso. Eles ainda não estão conseguindo fazer as produções 100% do jeito que eles tinham programado. Então, isso está evitando a saída de caixa, que eventualmente é o grande diferencial hoje das plataformas de streaming. Então, no financeiro, isso faz sentido, e em estratégia, isso talvez, né, estratégia de médio e longo prazo, pode dar uma sofrida aí em relação à competição com Disney e a Amazon. Vamos ver. Eu não sei se vocês viram, mas a Amazon está investindo bastante agora, né, dado que eles se consolidaram bastante ali no mercado de varejo. Eles compraram várias licenças para fazer produções próprias e vão investir forte, pesado nessa parte de streaming, que dá um medo, né, para quem é a Netflix, que só tem uma unidade de negócio. Só para vocês saberem, né, eles pagaram 500 milhões de dólares para ter os direitos lá de fazer uma série do Lord of Kings, não, Lord of Rings, né, o Senhor dos Anéis, né, o Senhor dos Anéis. E, cara, 500 milhões de dólares para fazer uma série é muita coisa. Pois é, haja bala, hein? A AWS está bancando bastante coisa aí para a Amazon também, né? Bom, vamos lá, seguir agora. Vamos entrar no bloco, assim, mais polêmico e politicamente incorreto do episódio de hoje, né? Com uma notícia do Valor Econômico. Dona do Marlboro tem lucro de 32% maior, graças a este dispositivo. Valor, eu adoro quando vocês fazem suspense no título, é maravilhoso, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Aqui a gente está falando da Philip Morris. Renato, como que está esse mercado, hein? Legal. Bom, a gente também discute um pouco do posicionamento estratégico das empresas de tabaco no nosso curso de estratégia, tanto em estratégia, né, do GBP quanto do Strategy in Finance. Beleza. O que a gente viu? A gente viu que esse mercado está passando por uma certa disrupção,
né? Principalmente com aqueles vapors. Só que as grandes empresas de tabaco, elas estão querendo manter o capability funcionando, né? Que é aquela monte de plantação de tabaco, etc. Dentro desse cenário novo aí de produtos com menos agressão à saúde, mas que ainda mantém ali o vício ali do pessoal. Aí, uma das opções que eles estão utilizando é fazer o que o pessoal chama no mercado de tabaco aquecido. Então, em vez de você ter a combustão do tabaco, você aquece ele e aí ele vaporiza a nicotina e aí você consegue fumar sem ter todos aqueles mares ali da combustão. Perfeito. A Philip Morris, ela apostou bastante num produto chamado IQOS. Inclusive eu tinha, né? Eu tenho ele, né? Porque infelizmente, né? Eu tenho esse problema, né? Mas estou resolvendo por causa da pandemia, estou parando de fumar. Mas é um negócio que basicamente é um equipamento que aquece um cigarro que é feito especialmente para não ter combustão. Perfeito, tá? E aparentemente esse negócio está dando resultado. Por quê? Porque o consumo de tabaco tradicional está caindo, cigarro tradicional, mas esse IQOS, ele está aumentando bastante e tem um ponto muito interessante nessa estratégia, né, de você migrar o cigarro tradicional para o cigarro aquecido. A margem bruta desse equipamento é muito maior do que o cigarro tradicional. Então, o que está acontecendo? Em termos de receita, vamos pegar aqui primeiro trimestre contra primeiro trimestre, a coisa nem foi tão bem assim. Teve um aumento de 6% na receita, 7,5 bilhões de dólares contra 7,1, beleza? Tá? Só que a margem bruta aumentou assim fenomenalmente, foi de 66% para 71%. O que, consequentemente, aumentou bastante a margem operacional, 46 contra 39, e fez a margem líquida aí para 32% contra 25% no mesmo período do ano passado. Está crescendo, né, a adoção desse tabaco aquecido? Tá. Em termos de volume, ele já representa 13% do que é vendido da empresa. A marca que mais vende é a Marlboro. Ela representa 32% do volume total vendido. 32% é o volume da Marlboro, e já 13% são esses produtos aí de tabaco aquecido. Em termos de receita, já representa 28%, tá? Esses produtos novos introduzidos aí pela Philip Morris. Então, a gente vê um belo shift, né, de portfólio, usando bastante, né, as novas tendências e evolução tecnológica para conseguir se posicionar melhor dentro de um mercado em transformação. Então, era muito engraçado, porque há uns 4, 5 anos atrás, a gente fala do mercado de tabaco já há bastante tempo no nosso curso, mas a gente sempre falava assim, qual que vai ser, né, o ponto ali de transformação desse mercado, né? Porque todo mundo sabe que o consumo de cigarro vai diminuir. Como que essas empresas vão sobreviver? Bela alternativa que foi criada aí pela Philip Morris e pela British American Tobacco também. Muito bom, né? Então, aqui, né, a gente fala bastante sobre esse mercado, mas é interessante o movimento de gestão de portfólio, né? E aqui a gente entra tanto com matriz BCG, que a Mayara trabalha muito bem lá nas aulas de estratégia, como a própria parte de gestão de marketing, estratégia de produtos e sortimento, né? Então, muita coisa que a gente acompanha dentro do mercado e vários mercados, né? Outro mercado que também tem uma certa polêmica... Eu posso só fazer uma pequena observação, porque sempre me perguntam isso, tá? Eu falo que inovação vem de restrição, né? Então, se tem um mercado que ele é atacado por todos os lados, é esse mercado de tabaco. Obviamente, porque o produto faz mal, né? Então, é 100% justificável. E os governos, eles tendem a tentar desincentivar o consumo desse negócio colocando muita taxação. Tá? Aí sempre me perguntam, a taxação de cigarro é muito alta? Só para vocês terem uma ideia, a receita bruta da Philip Morris no primeiro trimestre foi 19 bilhões de dólares. Aí eles pagaram 11 bilhões de imposto sobre venda. 11. Tá? Por isso que a receita líquida deles foi para 7,5. Então imagina, né? 19 bilhões receita bruta, 7,5 bilhão receita líquida. Então a taxação desse negócio é gigantesca. Então você é atacado por todos os lados. Se você não inovar, infelizmente você não vai sobreviver num mercado desse. Exatamente. Então é mais um incentivo à inovação, né? Além da tributação, também tem a regulamentação de propaganda na maioria dos países, né? Então são vários aspectos aí que dificultam esse mercado de forma acertada, possivelmente pensando na saúde coletiva. Bom, vamos lá. Próximo aqui também um pouquinho de polêmica aqui no 5G, né, Mayara? Então, 5G aí, os países estão nessa corrida, China, Estados Unidos, tal. E uma empresa que a gente pode colocar como
como uma das principais de tecnologia nesse mercado de telecomunicações é a Ericsson, né? Então, peguei aqui valor econômico. Ericsson aumenta lucro em 48% no trimestre, com maior demanda por equipamento 5G. Então, como que está a Ericsson? Vamos lá. Boa, né? Então, eles lançaram aqui os resultados do primeiro TRI. O interessante é que as vendas orgânicas aumentaram 10%, né? Por que orgânica? Porque é uma empresa global que sofre também com câmbio, né? Então, não é só a Heineken lá. E aí, quando a gente coloca os efeitos do câmbio, as vendas andaram de lado, né? E acabou que a receita líquida deles ficou com um crescimento de só 0,1%, né? Praticamente permaneceu a mesma. Ficou em 50 bilhões de coroas suecas. Eu gosto de falar normalmente na moeda do país, mas coroa sueca não dá, né, gente? Então é mais ou menos 10 para 1,2 dólar, então é como se fosse mais ou menos 6 bilhões de dólares. Quando a gente olha a América Latina, eles reportam a América Latina junto com a Europa. As duas juntas acabam sendo 1/4 das vendas da empresa. E aqui também a parte de equipamentos é mais representativa, né? Que nem você falou. Até aqui as vendas acabaram ficando flat, só a América Latina, acabou sendo offsetado um pouquinho positivo por Europa, porque quando a gente olha o efeito também de câmbio, as vendas em América Latina caíram 17%, então, né, com a desvalorização do real, acabou sendo bem penalizado. Mas o interessante aqui da notícia, e também foi uma surpresa positiva para o mercado, é que a parte de equipamentos de rede cresceu 15%. Então, o mercado estava achando que ia crescer, mas não tanto, até porque tiveram alguns empecilhos aí de cadeia que eu já comento. Mas eles tiveram um crescimento double digit, né, do dígito duplo em quase todas as regiões do mundo. Então, apesar da pandemia, o pessoal está pedindo bastante equipamento de rede, e muito voltado por causa do 5G, né? Então, a implementação do 5G está crescendo no mundo todo. O pessoal, a princípio, né, estava muito cliente da Highway, mas com esses problemas com China e como é que vai ser, se vai ter espionagem ou não, se vai ser um issue de segurança ou não, acabou que a Ericsson é uma boa alternativa. E aí, eles fizeram uma coisa muito legal aqui, que é aquele ponto de, em vez de você ter uma estratégia otimizada, que dá um probleminha no mercado, você tem problema, né? Você tem que investir numa estratégia robusta. Então, o que eles fizeram aqui foram algumas medidas para proteger a cadeia de suprimento deles. Então, no mundo, acabou tendo falta de semicondutores, o pessoal, né? Como um todo, o pessoal está sentindo falta de peça, né? Para começar. Mas aqui na parte de equipamentos para eles, a parte de semicondutores teria afetado muito mais, mas como eles tinham feito essas medidas de proteção de cadeia, eles não mudaram aqui a produção, conseguiram aumentar a produção apesar de tudo isso, e manter as entregas que eles tinham prometido para os clientes. Então, olha que sensacional, uma empresa com uma estratégia bem robusta aqui de abastecimento, né? A margem bruta deles cresceu em todas as unidades de negócio, então, resultado super positivo. E como grupo, eles conseguiram aumentar a margem bruta para quase 43%, aumentando 2,5 pontos percentuais versus o mesmo TRI do ano passado. E aí, por consequência, né, eles também conseguiram aumentar o lucro operacional como um todo em 15% para 5,3 bilhões de coroas suecas, mais ou menos 600 milhões de dólares. Então, sensacional aqui, eles ganharam participação no mercado de 5G e falaram que continuam ganhando, então eles ainda estão nesse momento aí de aproveitar aumento de pedidos e né, ter mais equipamentos de rede de 5G para fortalecer a receita da empresa. Muito bom, e como você falou, espetacular a estratégia de cadeia de suprimentos da Ericsson, né? Isso a gente trabalha tanto nas aulas de estratégia como nas aulas de negociação, quando a gente fala de fortalecimento de poder de barganha com fornecedores, né? Então, muito importante, a Ericsson fez muito bem esse trabalho, e é legal saber que tem mais uma empresa investindo bastante no 5G e nos seus equipamentos. Bom, vamos seguir agora, a gente vai para um novo bloco, né? Parando aqui a parte de resultados, vamos falar sobre captações e participações em empresa, começando aqui com um movimento curioso. Brasil Journal, por que a Porto Seguro virou sócia da PetLove? Então aqui a gente fala de uma empresa que a gente gosta bastante, no mercado que a gente gosta bastante, que é o mercado pet, né? E a PetLove agora
vendeu uma participação para Porto Seguro. Mal, o que está acontecendo? Por que esse movimento? Vamos lá. Ótimo, né? Então, à primeira vista, realmente é um movimento meio curioso, né? Mas ele faz todo sentido também que a gente fala de aliança estratégica nas aulas de estratégia aqui, né? Então, eles fizeram uma aliança com o Equity aqui. Então, o que aconteceu? A Porto foi lá e comprou 13,5% de participação na Pet Love, e a intenção é que as duas juntas consigam explorar um mercado que a Porto sozinha não está conseguindo explorar, mas que é super importante para a Pet Love fortalecer o portfólio de serviços deles, que é o de seguro para cachorros e gatos, né? Então, eles acreditam muito nesse seguro, eles falam que é um nicho que está começando, mas que é super promissor. E aí a intenção aqui é que a Pet Love consiga usar a marca da Porto Seguro, usar os atuais segurados, né, e também os canais de venda, ou seja, aproveitar os corretores da Porto Seguro para fazer esse crescimento. Hoje a Porto já tem esse serviço, se chama Health for Pet, e eles vão rebatizar aqui, depois dessa junção de Porto Pet, né? E eles falam que eles têm mais de 3 milhões de segurados atuais, né, de outros seguros, mas que tem pet, ou seja, um supermercado promissor para a Pet Love começar a bater na porta e oferecer o seguro através da marca da Porto também, né? Então, duas marcas ali, e aí a Pet Love consegue fazer cross-sell com outras coisas que eles já vendem, né? Hoje, a penetração desse seguro no Brasil é de 0,13%, ou seja, praticamente nada, né? A Porto Seguro é o líder nesse mercado, tem 45% de share, mas ele só tem 41 mil pets segurados, né? Então, muito pequeno. E os players que vêm depois, eles são menores do que 1/10 do que a Porto tem, que é o Dr. Pet, Amigão, que tem menos de 4 mil vidas seguradas. Então, é realmente muito pequeno. A intenção é que isso fortaleça o ecossistema de produtos e serviços para pet, que a Pet Love já tem. Então, lembrando que eles já oferecem alguns serviços como hospedagem, pet sitter pela Dog Hero, eles têm ERP para a clínica veterinária e eles têm também a VetSmart, que é um sistema de educação continuada para veterinários. Agora, eles estão crescendo pra caramba, né? Então, eles esperam que 2021 tenha uma receita de 900 milhões de reais, que é quase o dobro do que eles tiveram no ano passado, que é quase o triplo também do que eles tiveram em 2019. Então, é crescente pra caramba. E eles também estão finalizando, né? Aproveitando também esse ótimo momento, uma rodada de investimento, que eles estão pretendendo captar 100 a 150 milhões de dólares, num valuation aí de 3,5 bilhões de reais. Lembrando que essa transação com a Porto não envolveu dinheiro, né? Então, essa captação ela está indo em paralela. E mesmo com a entrada da Porto agora, a Tarpon e o SoftBank continuam sendo os maiores acionistas da Pet Love, com mais ou menos 30% cada um. Então, o movimento, apesar de, à primeira vista, curioso, né? Ele faz todo sentido como aliança estratégica para as duas juntas chegarem mais longe. Espetacular, uma aliança que talvez não fosse tão prevista assim, né? Mas é muito interessante, né? A gente consegue analisar esse movimento e movimentos semelhantes nas aulas de estratégia da Mayara e do Renato. E aqui a gente está falando de uma aliança que envolve equity, né? Então é uma forma, né, de entrar aí pelo mercado de capitais e conseguir o seu funding para executar seus projetos. Outra forma que não envolve equity, né, é a forma de dívida, e é o que a gente vai falar na próxima notícia, né? Então eu peguei aqui da Neofeed e o título é Fintech de crédito estudantil capta recursos e mira alunos das classes C e D. Né? E aqui essa reportagem fala de uma empresa chamada Eleve com 2 L's, né, que é uma plataforma que fornece, né, uma startup fornece crédito estudantil focado em cursos livres e profissionalizantes, tá? Então, não para graduação, pós-graduação, etc. Cursos livres e profissionalizantes voltados para facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Então, dei uma olhada na empresa, no modelo de negócio. Claro, não tem financials, né? Enfim, a empresa acabou de nascer, né? Então, começou a operar agora em janeiro deste ano, 2021. Mas, com essa notícia, a gente consegue ter algumas informações interessantes. Então, qual que é a proposta de valor da Eleve? Né? Facilitar o acesso para alunos com mensalidades menores, que cabem no orçamento mais reduzido, adiando o pagamento, né, dando mais prazo,
e também ajudar as instituições de ensino com volume e antecipação de receita, né? Então, é uma empresa que trabalha exclusivamente, né, com crédito estudantil. E o que eles colocam é que existe uma inteligência artificial para análise de crédito imediata. Então, em geral, análise de crédito leva uma equipe, né? As pessoas vão analisar histórico, esse tipo de coisa. Aqui, muitas vezes, por falta de histórico, né, eles também utilizam inteligência artificial. E algumas coisas que eles colocam que é considerado região de atuação, né, da pessoa que receberá o crédito, a área de interesse do eventual aluno e também o reconhecimento da instituição para garantir que futuramente ela vai ter uma receita e assim por diante. O modelo de negócio, né, como é que a empresa ganha dinheiro? Então, na ponta do estudante, claro, modelo de crédito, né? Então, facilita o pagamento e você tem o spread, né? O quanto você capta e o quanto você cobra. E na ponta da instituição, eles também têm uma receita, que é uma taxa recorrente para a instituição que usa esse serviço, visando aí a proposta de valor de antecipar receita, dado que vai pagar direto para a instituição, à vista, e também o volume, né, dado que você vai conseguir mais alunos para aquela instituição. E aí a gente chega no ponto da dívida, né? Qual que é o tema da notícia? A Eleve, ela emitiu 123 milhões em debêntures, né, que são dívidas privadas que a empresa emite. Ela já tinha recebido 28 milhões de aportes aí dos investidores, que são family offices e pessoas do mercado financeiro e do setor de educação. E, no caso aqui, a debenture, ela, ao contrário do aporte, né, não dilui o capital, mas há o pagamento de juros, né? Então deve ser levado em conta o spread aqui, a diferença entre a captação e a cobrança. Mas tem uma dúvida aqui que eu até queria perguntar para o Renato, né? Como é que uma empresa que nasceu ontem, Renato, vai ter compradores para essas debêntures, né? Como é que a gente pode pensar nesse mercado aí? Vamos lá. Eu não tive acesso ao prospecto lá da Debenture, mas o que provavelmente deve ter acontecido foi o seguinte: eles estavam fazendo captação em mercado, né, para pegar dinheiro com o investidor mesmo, né, para trazer novos sócios. E como é um negócio novo, eventualmente o pessoal quer dar uma segurada, fazer um hedge na operação que eles vão fazer, porque quando você entra como sócio da empresa, a princípio você está no risco. Então, se o negócio vai bem, você tem a sua participação, né, no crescimento, mas se for mal também, a chance de você perder tudo que você investiu é relativamente grande, né? Principalmente para um negócio muito novo, o risco é muito alto. Então, para você restringir um pouco desse risco, ao invés de você pegar dinheiro, injetar na empresa e virar sócio, você pode fazer uma etapa preliminar. Qual que é essa etapa para segurar um pouco do risco? Você faz a empresa emitir uma debênture, ou seja, em vez de você entrar ali no PL, você entra no passivo, que é exigível, é um contrato, vai ter algumas garantias, e eventualmente, se a empresa, né, for crescendo da forma que ela tinha prometido para o debenturista, ela pode converter essa debenture, e obviamente a classe da debenture tem que ser uma debenture conversível em participação, aí você vai lá e converte isso em participação. Então é um tempinho que o investidor tem para saber se a empresa ela vai entregar o que ela está prometendo no mercado, sem ter o risco de já entrar direto como sócio. Então ela vai lá, é como se fosse uma credora, né? Ela faz um empréstimo, compra uma debênture. Se der certo, ela converte isso em participação. Se ela achar e não tiver muita segurança, ela simplesmente fica ali ganhando juros em cima do dinheiro que ela emprestou para a empresa e depois a empresa tem que recomprar essa debênture. Mas sempre tem o risco, obviamente, de não ter dinheiro lá na ponta lá para você não conseguir. E aí, às vezes, você vai ter que converter de qualquer jeito, né? Então, assim, tem lados bons e ruins, mas isso daí a gente explica nas aulas de Finance Corporative Valuation, né? Que, eventualmente, se um sócio ele quer diminuir o risco dele, ao invés de ele entrar direto como sócio, ele pega uma debênture da própria empresa e aí ele toma a decisão se ele vai converter isso em participação no futuro ou não. Muito bom, né? A gente falou isso, é uma possibilidade, né, que seja o caso dessas debêntures da Eleve, porém é importante saber que existem várias formas de funding para os seus projetos, para a empresa, e uma delas são as debêntures e debêntures conversíveis, tá? Então é importante, acho que vale a pena comentar sobre esse ponto. E aqui é algo curioso, né? A questão dos juros cobrados. A reportagem fala que eles trabalham em média com juros de 1,99% ao mês, né? Com eventuais mudanças, de acordo com a análise de crédito. E os prazos podem chegar até 26 meses.
Eu considero isso uma taxa alta, principalmente focado no público que eles estão trabalhando, público C e D, né, dado que tem uma menor capacidade contributiva, e uma coisa que definitivamente não pode ser marketeável como um empreendedorismo social. É um banco, né, uma empresa que vai trabalhar com crédito e esse spread, a diferença entre a captação e a venda, né, os juros cobrados. Como objetivo, hoje eles têm um time de 15 pessoas, e tem 60 instituições parceiras, né? O que é um número razoável, dado que começaram a operar esse ano. Eles pretendem chegar a 35 pessoas até o final do ano e 6 mil alunos financiados, né? Uma coisa que eu acompanhei no site deles é que eles têm uma expectativa social, né? Que seria para cada aluno financiado, um aluno bancado pela instituição, né? Então tem esse aspecto que volta para o social. E como tendência nesse mercado, né, que é um mercado que eu gosto bastante, analiso com uma certa frequência, até por estar aqui na BTC, né, eles pegam o relatório da Unesco sobre o Lifelong Learning, né, então foi um dos motivos pelos quais eles decidiram utilizar exclusivamente cursos livres e profissionalizantes para esse tipo de crédito, né, pelo aumento da busca por curta duração e o crescimento do EAD, né, tanto em graduação como também em curta duração, né, o EAD está muito presente em cursos de menor duração, e o aumento do EAD foi expressivo, muito expressivo nos últimos anos, né? Então, em 10 anos, né, de 2010 a 2020, né, aumentou de 330 mil alunos aqui no Brasil para 1,5 milhão de alunos, tá? Então, eles vão tentar pegar esse filão, oferecendo uma forma melhor aí de pagamento com uns juros que eu considero relativamente altos, né? Tem outros concorrentes no mercado, né, que oferecem esse tipo de crédito, mas menos para cursos livres e profissionalizantes. Então vamos acompanhar, a empresa acabou de nascer, vamos ver qual que vai ser o destino dessa grana das debêntures. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. Próxima notícia, aqui falando ainda sobre captações, uma empresa de recursos humanos com um valor que foi bem alto aqui, ó. Essa daqui da Neofeed, startup de recursos humanos, Deal capta 156 milhões de dólares e é promovida, entre aspas, a unicórnio, né? Então a gente tem mais uma no reino encantado, mas o que a gente pode falar da Deal? Boa, né? Então eu conheci a Deal aqui. Ela é uma startup americana, foi fundada em 2018 e ela procura intermediar e ajudar a contratação de profissionais de fora do país, em questão da empresa, para trabalhar remoto. Ela foi criada de uma dor de experiência própria de um dos fundadores, que ele já tinha sido empreendedor antes, e aí ele encontrava, às vezes, bons profissionais no mercado fora do país, só que era tão burocrático contratar que acabava que ele não conseguia fazer isso de forma fácil. Aí ele chamou uma ex-colega dele do MIT e eles fundaram essa startup. A intenção é que você consegue centralizar tudo numa plataforma, né? Como você contrata o seu profissional, você acompanha todo o processo ali, e aí você pode fazer de duas maneiras. Ou você contrata o profissional diretamente, ou você pede para a Deal contratar para você e você terceiriza e ela terceiriza o serviço desse profissional para você. Então você fica com zero burocracia mesmo do seu lado. A intenção aqui é que quando você contrata alguém de outro país, você não só tem que lidar com diferentes legislações trabalhistas, mas também você tem que lidar com o pagamento, com o câmbio, com transferência e taxas, né, para outro país. Então, é bem chatinho isso, né? E é essa dor que eles querem resolver. Cuidar desses trâmites burocráticos e também do pagamento para o funcionário. Hoje, eles já têm 2.000 empresas como clientes e para fazer todo esse trâmite aí, eles têm uma equipe de mais de 200 advogados. A gente estava até brincando aqui, né, que para um americano, nossa, uma equipe de 200 advogados para lidar com burocracia é muito, né? Aqui no Brasil, você fala assim, é normal, né? Você já viu a tributação do Brasil, aqui você já viu a lei trabalhista, né? Então, basicamente, né, eles tentando usar esse time para fazer o que muitas empresas aqui no Brasil fazem, né? Tentar passar por burocracias muito chatinhas. Mas vamos lá, eles têm 2 planos aqui, como eu comentei. Então, o primeiro é aquele jeito que você contrata o funcionário diretamente, né? Eles chamam de contractor, e aí o Deal cuida da parte de pagamentos e dos contratos. E aí esse plano custa mensalmente $49 por funcionário.
O segundo formato que eles têm é quando a Deal faz a contratação, e aí ela assume todos os custos trabalhistas, toda essa burocracia dela mesmo, o pagamento, tudo, e aí ela terceiriza o serviço desse funcionário para a empresa que queria contratar ele, né? Então ele fica como se fosse um prestador de serviço, não um funcionário próprio. E aí esse serviço aqui custa $500 por mês por funcionário. Aí você fala, nossa, mas que caro, né? Até quando eu comecei a ler essa notícia, eu falei, Deal é tipo uma Fiverr, né? Que alguém lá de outro país faz o trabalho por você, mas não, né? Até pelo valor de $500 por mês por funcionário, você vê que já é um profissional mais qualificado, né? E, ao mesmo tempo, é mais barato para a empresa do que ficar contratando advogado para lidar com a burocracia ela mesma, ou ter uma subsidiária em outro país para poder aproveitar essa força de trabalho. Hoje, eles já têm mais ou menos 15 mil contractors, que são desse plano mais simples, e mais de 1.000 funcionários registrados para a terceirização do serviço, que é esse plano mais caro. E agora, nesse primeiro trimestre, eles já movimentaram mais ou menos $100 milhões. Então, eles estão bem, né? Estão crescendo, e a gente até imagina, né? A pandemia foi muito boa para eles, né? Eles mesmos falam que a pandemia ajudou. Você vê que o trabalho remoto funciona, e independente do funcionário estar atravessando a rua da sua empresa ou em outro país, né? Ele está lá trabalhando remotamente, né? Então você acabou ampliando algumas fronteiras de contratação e até quebrando algumas barreiras, né? Alguns medos ou preconceitos que as empresas poderiam ter por um funcionário remoto em outro país. E aí, aproveitando esse bom momento que eles estão, né, eles vão fazer uma captação já de série C. Eles já tinham somado $48 milhões de dólares em aportes, e agora, como o Habib falou, né, estão chegando aí mais $150 milhões, e eles tiveram um valuation de $1,5 bilhão, ou seja, já viraram unicórnio também, né? Eles vão usar esses recursos para 3 frentes de crescimento. A primeira vai ser de expansão. Eles estão procurando, expansão por aquisição, né? Eles estão procurando empresas para comprar, principalmente empresas de benefícios. A segunda frente é a parte de aumento de portfólio, e aí eles estão querendo trazer serviços e produtos financeiros, né? Então, todo mundo virando fintech. E terceiro, e eles falam que é o principal, é a expansão internacional. Agora, em 2021, eles querem inaugurar 10 operações novas, sendo que eles já inauguraram agora em fevereiro Colômbia. No final do mês, eles vão oficialmente inaugurar Brasil e México, e eles já estão vendo outros países como Japão, Índia e África do Sul. Aqui na América Latina, eles esperam terminar o ano de 2021 com uma representatividade de 10% a 15% no faturamento global. E eles veem o Brasil como o principal mercado aqui. Então, eles já tinham começado lá no final de 2020 estruturar uma operação aqui. A princípio, seria só operação remota, quando eles fazem para outros países, mas eles estavam querendo colocar um time de mais ou menos 10 pessoas aqui no Brasil para cuidar principalmente de vendas e marketing. E mesmo não tendo oficialmente aberto a filial Brasil, eles já começam aqui com 12 clientes, que inclui Nubank e iFood. Mas eles falaram que o forte daqui do Brasil, na verdade, é o movimento contrário, né? Empresas de fora contratando brasileiros. Eles já têm quase 500 contratações feitas aqui no Brasil para empresas de fora, sendo que a maioria dessas empresas são americanas, e os jobs aqui mais procurados são de engenheiro de software, designer, analista de dados, gerente de produtos e customer service. E só puxando de novo o gancho, né, de que é um trabalhador mais qualificado, o salário médio de customer service está girando ali em torno de 6,6, 7 mil dólares. Então, é realmente um salário mais alto, e se você consegue ter uma economia ou uma melhora de qualidade no profissional por você ter uma abrangência maior de portfólio de contratação, faz todo sentido, né? Então, é uma empresa que está se beneficiando bastante com essas quedas de barreira de países que a gente está tendo com globalização, com conectividade aumentando. Aqui no Brasil, a gente, né, triste, mas bom, né, acaba se beneficiando porque o real desvalorizou para caramba, então o trabalhador aqui acaba ficando mais barato para outras empresas, né, e cada vez mais, né, em todos os aspectos, a competição é global, até agora por empregos, né.
Pois é, exatamente. Aqui a gente tem discussões acaloradas no grupo dos instrutores sobre o melhor modelo de retorno, né? Se é home office, part-time, enfim. Tem umas discussões muito legais que a gente passa aqui, mas que a barreira reduziu, né? Então a gente consegue, e claro, o conhecimento ele é trocado no mundo inteiro, né? Então é mais uma oportunidade e vamos acompanhar essa empresa e como ela vai se expandir aqui no Brasil. Bom, seguindo aqui para o último bloco de notícias do BTC Journal, vamos dedicar aí a parte de varejo moda, né, que o Renato gosta bastante, com as suas gravatas Hermès, ternos Zenha e camisas sob medida. Vamos falar aqui, começando com o Grupo Soma. Eu peguei uma notícia do Neofeed. Grupo Soma escolhe o fitness como a próxima peça na sua coleção de aquisições. E aí, Renato, como estão as estratégias para Grupo Soma? Bora lá. Só falando que minha gravata é da Daiso. Não sei se vocês sabiam, né? Que a Daiso ela vende de gravata também, R$ 8,99, né? Muito boa. Gravata baratinha, que tem um aspecto visual muito bom. Mas vamos lá. Bom, o Grupo Soma, que é dona da Farm e da Animale, que são as duas principais marcas da companhia, fez abertura de capital, né? Tá com caixa bem gordo e vai para uma estratégia de crescimento nesse mercado de moda para tentar ir fechando alguns gaps ali de marcas atendendo um público ali que ele meio que pré-definiu como target. Essa entrevista foi muito interessante, foi lá para o pessoal da XP e, né, mandando um abraço aí para Daniela Eiger, nossa instrutora aqui da BTC, que vem fazendo várias lives aí com investidores, tocando bastante essa parte de mercado de consumo, que eu acho muito interessante, os relatórios são muito bons, né? Então, parabéns aí para a Dani e também pela entrevista. Bom, o Roberto, ele vem crescendo a sua operação bastante via aquisições, ele criou a Soma Ventures, que é uma unidade de negócios para avaliar novas marcas que existem no mercado, até para fazer aquisições. Então, ele vai com duas estratégias bem distintas, né? A primeira estratégia é na marca principal, Grupo Soma principal, ele vai lá e vai fechando gaps de precificação de marcas que ele vai enxergando no mercado versus, né, o portfólio atual do negócio. Inclusive, uma das negociações que já foram divulgadas até pelo Grupo Soma, que estão em andamento, é para comprar uma marca que chama Shoulder, que ela entra bem ali na estratégia de precificação, de ter uma marca ali com um ticket médio ali um pouco, né, dentro ali da pirâmide de precificação que a gente já analisou aqui no BTC Journal. Beleza. Por quê? Porque ele ainda tem uma dependência muito grande da marca Farm. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, que a empresa teve uma receita de 1 bilhão e 400, quase, se a gente for pegar a Farm e a Farm exportação, dá 48,4% do grupo Soma veio da marca Farm, né? 27% da marca Animale, e aí depois é fragmentado em várias pequenas marcas, A-Brand, Cris Barros, Fábula, Foxconn, Maria Filó, etc. Bom, ano passado a gente já tinha anunciado que eles fizeram a aquisição da Nativos, né? Uma bela marca, né, nativa digital, por 300 e poucos milhões, e aí agora ela está buscando aí, dentro do Soma Ventures, tentar colocar um pezinho no que a gente chama de Fashion Sports, né? Que a Mayara já tinha falado alguns jornals passados, mas eles estão aí e fecharam, né, a operação da Loft, que é uma marca de moda esporte feminina, que tem ali o aspecto de performance, mas com moda, né? Então ela tenta se diferenciar um pouco ali de Nike, Adidas, tal, colocando componente de moda ali para os artigos esportivos. É uma marca pequena, ela tem 4 lojas físicas, que é no Shopping Iguatemi, Campinas, Belo Horizonte e Curitiba, 4 lojas. Então é um belo investimento inicial, né, da Venture Builder deles. Eles colocam capital, né, veem a performance do negócio, tentam fazer um pouco de sinergia operacional com a operação do Grupo Soma para ver se eles conseguem eventualmente fazer o crescimento do negócio no médio e longo prazo. Então acho que é uma estratégia interessante, a entrevista foi muito bem estruturada, eles estão buscando outras marcas aí dentro desses segmentos, tanto de precificação quanto de novos estilos, né, no portfólio. A minha única dúvida, né, dentro dessas estratégias que essas empresas estão fazendo é a seguinte: a gente tem uma aula específica em estratégia sobre gestão de portfólio. E fazer portfólio de marca não é uma coisa fácil. Exige bastante capital, existe bastante habilidade para você conseguir posicionar as marcas, deixar a identidade
delas muito bem blindadas, né? E ainda conseguir capturar o ganho de escala aí por sinergia. Então vamos ver aí se o Grupo Soma ele consegue, dentro desse portfólio extenso de marcas, conseguir fazer a bela gestão de portfólio para se transformar um dia, eventualmente, numa LVMH, que na minha visão ali do mundo da moda é a que melhor faz essa parte de gestão de marcas. Mas lembrando que a LVMH é uma empresa só, tá? É muito difícil fazer esse tipo de gestão. Pois é, essa aula de gestão de portfólio, ela ajuda bastante a esclarecer essas dificuldades, né? Porque, em tese, é uma estratégia muito boa, né? Muito boa, mas tem dificuldades operacionais muito grandes. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Aqui eu peguei do Brasil Journal. Lojas americanas compra as redes Imaginarium e Puket. Eu fiquei meio confuso aqui na concordância, mas basicamente, né, a Lojas Americanas adquiriu aqui o Grupo Único, né, dono dessas marcas aí que a reportagem fala. Lojas Americanas, Renato, já está no movimento de união, vamos dizer assim, com a B2W, que tem a parte digital das lojas americanas, né, americanas.com, e agora, então, vai agregar mais uma rede dentro desse grupo. O que será que a gente pode analisar aí e perceber para o futuro nessa movimentação toda? Vamos lá. Bom, analisando um pouco esse movimento, eu não consigo entender muito bem, né, em termos de estratégia de expansão, de marca, né, de aumento de ganho de escala, etc., essa aquisição que a Lojas Americanas ela realizou aí com o Grupo Único. Né? O que eu imagino que deve ter acontecido é que o Grupo Único, como a gente já analisou aqui no BTC Journal, ele foi, né, fez lá, né, registrou o seu prospecto de abertura de capital, deve ter feito um roadshow, e provavelmente os investidores não estão muito afim, né, ou não chegaram ali no número que eles queriam para fazer a abertura de capital. O mercado está um pouco mais difícil. E o Grupo Único, como a gente tinha analisado, ele também não estava numa situação muito boa. Né? O Grupo Único ele trabalha por franquia, né? Tem 3 marcas principais, Imaginário, Puket e uma Mind, né? Que é aquela parte de design, etc. e tal. 100% focado em franquia, que é ótimo, né? Porque é um modelo asset light. Só que boa parte dos produtos, né? Principalmente da Imaginário, são importados. Até que eles têm um escritório lá em Shenzhen. Legal. Bom, a gente sabe que o dólar deu aquela famosa chicotada, o que consequentemente deve ter aumentado bastante o custo, né, dos produtos que são comercializados dentro das franquias, o que vem viabilizando eventualmente a rentabilidade do negócio fora toda a situação do varejo físico que a gente está analisando. Tanto é que no prospecto lá, eles falaram que fecharam em 2019 com 476 lojas, e em setembro de 2020, que foi quando eles divulgaram ali os últimos resultados, já tinha 445, ou seja, já tinha diminuído bastante ali a quantidade de franquias, tanto de loja Imaginário, Puket, etc. Né? Então, o que eu imagino é que a situação desse primeiro trimestre piorou, né, em relação ao cenário que a gente tinha desenhado ali em dezembro. Os investidores fugiram, né, desse tipo de modelo de negócio, que tem o dólar alto e o comércio fechado. E aí, acho que eles ficaram sem muita saída, né? Falaram assim, beleza, o que a gente vai fazer com esse ativo? Né? Não vamos conseguir fazer abertura de capital e o nosso resultado está meio ruim. Tanto é que eles estavam com o EBITDA negativo até o último... os primeiros 9 meses estava com um EBITDA negativo de 20 milhões, né? Contra um EBITDA positivo ali, total do ano de 2019 de 18. Na reportagem do Brasil Journal, se eu não me engano, eles colocaram aqui que eles tiveram EBITDA de... não, eles tiveram 18 milhões de 2019. Então, a gente não divulgou, né? A gente não sabe o valor do EBITDA da empresa em 2020. Provavelmente deve ter sido bem negativo. E dado que ela estava com uma dívida de curto prazo de 37 milhões e uma de longo prazo de 70, ou seja, 100 milhões de dívida, talvez a pressão da dívida, com os resultados ruins, com a pressão do dólar, etc., fizeram a esquadra, que é um dos controladores, buscar ali um comprador eventual ali para ver se consegue dar um pouco de liquidez aí para esse ativo para colocar a batata quente no colo de alguém, né? Basicamente, eu acho que é isso. Mas é um negócio assim, que é temporário. Né? Então a gente sabe que o comércio está ruim, etc., que o dólar está muito alto, eventualmente ali no médio prazo, quem sabe esse negócio melhora, talvez tenha sido um investimento de oportunidade das lojas americanas, que não tem absolutamente nada a ver ali com a estratégia ali de junção ali com a B2W, mas eles estão justificando que eles vão querer abrir esse canal de franquia, né? Porque tem mais de 400 franquias aí o Grupo Único, de fato eles têm muita expertise, e dado que eles têm expertise em importação, quando o dólar começar a ficar um pouco mais favorável, quem sabe
Lojas americanas não começa também a utilizar essa expertise aí para começar a importar alguns produtos e eventualmente fazer o crescimento do negócio. A gente sabe que tem alguns modelos muito bons, né, dentro dessa estratégia, né? A Daiso, como eu falei para você, a Miniso no mundo. Vamos ver, né, se o câmbio favorável vai facilitar o desenvolvimento desse tipo de negócio. Muito bom. E para a gente finalizar aqui, nossa última notícia, e também dentro de varejo, né, moda aqui, Brasil Journal. Renner prepara oferta de até 4,5 bilhões de reais, mas não tem alvo em vista. Né? Enfim, talvez até tenha alguma coisa em vista, mas vamos entender, Renato, o que está acontecendo? Vamos lá, Renner buscando mais uma emissão, né, aumentar aí seu capital e tentar provavelmente fazer alguma coisa. O que será que a Renner vai fazer com essa grana, hein? Vamos lá. Bom, como a gente divulgou semana passada, a Arezzo tentou fazer uma oferta, fez uma oferta lá para a Hering, que a Hering recusou. E aí o que aconteceu, né? O que aconteceu é que quando você faz uma oferta num determinado valor, né, a empresa-alvo, ela tende a ter a valorização das suas ações no valor fechado ali que a Arezzo tinha combinado, né? Então, o que aconteceu? A ação da Hering esticou, foi lá para casa do chapéu, né? Então aumentou lá mais de 40%, lá acho que foi 30 e poucos por cento lá o valor da ação da Hering, porque está todo mundo na expectativa eventual, né, deles chegarem num acordo lá e a Arezzo confirma. Só que qual que é o problema para o comprador? Quando o comprador ele divulga esse tipo de coisa e o valor da ação sobe, o que vai acontecer? Você dá mais bala ali para a negociação do vendedor, né? Então a Renner, né, ela fez lá e divulgou que vai fazer essa oferta para tentar captar ali entre 4,5 e 6, né? Tem informações divergentes aí nas fontes que a gente apurou. Beleza, tá. Não é que seja ali uns 5 bilhões lá que eles vão captar. Aí o mercado já pensou, assim, já sei o que a Renner vai fazer. Vai pegar esse dinheiro e vai sair comprando gente pra caramba. Quem será que ela vai comprar? Para quê? Para já se posicionar dentro dos principais alvos, para caso ele divulgue que vai comprar, a ação sobe e aí você ganha todo o upside, né? Então, no dia que a Renner, foi muito engraçado, né? No dia que a Renner anunciou que ela ia fazer esse negócio, a ação da C&A, a ação da Marisa, um monte de marca, né, a Restock, todo mundo subiu, né? E era engraçado porque eu acompanho essas ações, né? Eu falei assim, mas por que tá subindo essas ações, né? Aí fui ver porque o mercado estava especulando que ela poderia fazer uma aquisição. Perfeito. Só que assim, a Renner é uma empresa que a gente acompanha aqui já faz bastante tempo nos nossos cursos. Por quê? Porque ela tem uma estratégia muito diferente, por exemplo, da Hering, que era uma outra empresa que a gente acompanhava bastante. Uma trabalhava 100% sem dívida, né, que é a Hering, né, 100% capital próprio, e outra trabalhava com bastante dívida, que é a Renner. A Renner, ela sempre trabalhou com bastante alavancagem, o que aumenta um pouco do risco quando tem algum problema no mercado, vide a situação que a gente está agora. Então, o que a Renner teve que fazer no passado das pressas? Teve que fazer uma captação de mercado, né? Foi lá, pegou dívida pra caramba para conseguir, né, sobreviver aí nesse período. Legal. O ano foi ruim para a Renner? Foi, né? Ela teve uma queda de receita líquida de 21%, e teve uma queda estrondorosa ali no EBITDA, né? O EBITDA caiu 30%, a empresa, né, tem uma receita de mais ou menos 6,6 bilhões. Legal. Aí que ela tem de problema também? O nível de alavancagem. O total de dívida que a empresa tem, empréstimos, né, endividamento total, ele aumentou pra caramba, ele foi para 3,3 bilhões de reais contra 1,6. Né? Então ela mais do que dobrou ali o nível de endividamento bruto que ela tinha. Beleza. Tudo bem que ela tem caixa, né? Então ela pegou essa dívida mais por segurança, está com caixa lá, mas está com uma dívida líquida hoje de 712, com uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,6. Então, ó, tá tranquilo, mas tem lá 3,3 bilhões de dívida que eventualmente, né, vai começar a pesar ali no resultado da companhia. Perfeito, tá? O que eu acho que a Renner vai fazer com essa captação? Primeiro, eu acho que ela vai dar uma aliviada na estrutura de capital, né? Eu acho que ela está com uma dívida muito cara, primeira coisa. Eu acredito que ela vai ter que dar uma reforçada no capital de giro, porque esse primeiro trimestre provavelmente o resultado vai vir ruim e o segundo trimestre também não está parecendo que vai ser bom. Ela tem muita loja própria, né, o que traz ali também uma dificuldade em termos de custos fixos, etc. Eu acho que ela está fazendo essa captação para conseguir eventualmente segurar um pouco de dinheiro ali para algum cenário ruim que pode vir. Tá? Beleza. Mas assim, 6 bilhões é mais do que suficiente para isso, né, Renato? É mais do que suficiente. Ela pode comprar alguém? Eu acho que pode, tá? Tanto Marisa quanto C&A são operações que, em termos de múltiplo de receita, eles estão muito abaixo da Renner, tá? Então, a C&A, por exemplo, teve uma receita de 4 bilhões ano passado
e tem um market cap de 3,7. Né? A Renner teve uma receita de 6 bilhões com market cap de 34. Né? Então, em termos de múltiplo de receita, a gente percebe ali que existe um desconto ali na operação da CIA, assim como da Marisa. A Marisa também, ela teve uma receita aí de quanto que foi aqui, ó, 2 bilhões e 200, mais ou menos ali, 1 bilhão e 600, desculpa, 1 bilhão e 600 em 2020, com mais ou menos 1 bilhão e 600 de market cap. Então tem desconto? Tem desconto. Então ela poderia fazer essa captação para comprar uma dessas duas, para só por sinergia ali operacional já conseguir, né, fazer esse dinheiro valer o múltiplo ali de receita que ela tem na operação principal. Beleza, pode ser? Pode ser. CIA eu acho muito difícil e também nem recomendo, porque vai ter que seguir todas as regras lá da operação, CIA, mundo, etc. Não acho que seja uma operação interessante. Marisa talvez, mas é uma empresa familiar, então acho difícil a família querer vender para um valuation desse, né? Legal. E aí tem as alternativas. Quais são as alternativas? Ir para o mundo do mercado digital, né? Que aí foi o que a Arezzo está fazendo, que a Grupo Soma também está querendo fazer, etc. Aí, quais são as opções? Aí, puta, né, exame lá, falaram assim, da FIT faz todo sentido. Legal. Eu também acho que não é tão ruim assim, dependendo do valor que você vai pagar, né? E eu acho que faz até um pouco mais sentido a Renner ir para uma estratégia de canal diferente do que ela tem, né? Então, hoje ela tem Renner, Kamikado e Yukon. Beleza. Aí, se ela for para um marketplace, eu acho que modifica bem, né? Dá uma alternativa para o modelo de negócio e traz uma expertise digital que ela não tem internamente. Então, da FIT faz sentido? Eu acho que faz sentido, dependendo do valor ali que você vai negociar. Beleza. Aí falaram da Amaro. A Amaro a gente comentou, acho que 1 ou 2, né? BTC de anos passados. Eu acho que tem um problema, Amaro, que o problema é o valor. Né? A gente viu que ela tem lá quase 400 milhões de capital social. Acho difícil esse negócio ser vendido por menos de bilhão. Legal. Só que eu não sei quanto que é a receita da Amaro, né? Eu estimo ali que seja ali uns 300 milhões, assim, 400, assim, estourando, né? Tô sendo extremamente otimista. Então, eu pagar 1 bilhão num negócio que fatura uns 300 milhões, acho que é muito, né? Então, assim, tem esses pontos aí que estão, né, surgindo aí de especulação no mercado. A minha aposta é que a Renner ela vai fazer uma aquisição, provavelmente de empresas de capital fechado. Tá? Então, ela vai eventualmente fazer que nem o Grupo Soma. Vai pegar esse dinheiro, vai começar a ver algumas marcas que tragam alguma expertise técnica e, eventualmente, diversificação de portfólio para fazer esse tipo de investimento. Eu acho muito difícil a Renner ir comprar uma C&A, que eu não recomendo, né? E também comprar ali a Marisa, porque eu acho que a galera não vai querer vender. Tá? Então, acho que não vai... E a Restock? Putz, a Restock está em recuperação extrajudicial. Né? A Inbrands também. Vai gastar dinheiro para trazer problema para o negócio, meu? Eu acho melhor ficar com esse dinheiro no caixa. Pois é, são várias possibilidades, né? E é importante abrir esse leque e entender, enfim, custos, benefícios, risco, retorno para cada possibilidade, mas eu gosto também da ideia de diversificação de canais. Para a Renner seria uma estratégia que eu acredito que pode funcionar muito bem complementarmente ao que ela faz muito bem hoje também. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, pessoal, queria muito agradecer. Mayara, muito obrigado de novo pela participação. Obrigada, Habib. Obrigada, Renata. É um prazer. Um abraço aí para todos os ouvintes. Até semana que vem. E muito obrigado de novo também, Renato. Valeu, Mayara. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Boa semana a todos. Isso aí, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora. Lembrando que a gente tem vagas para o Strategy and Finance, para você que tem experiência de mercado e quer desenvolver essas ferramentas parrudas para tomada de decisão, estratégia, marketing, finanças corporativas, valuation e geração de valor de qualquer negócio. Então, dá uma olhada lá no site btcompany.com.br e, claro, a gente se vê na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.